duas moedas do pai, o pai deu duas moedas para ele e falou, essa aqui é para você entregar para Jesus, e essa aqui é para você comprar a bala. E aí ele ficou todo feliz, né? Foi correndo, o culto era só à noite, ele foi correndo na venda comprar a bala, e aí ele foi, sabe quando você vai andando e jogando a moedinha para cima? Né? E a outra ele pôs no bolso, né? Que era para dar para Jesus, e foi jogando moeda, vou comprar a bala. Daqui a pouco a moeda bateu na mão dele, tudo caiu no bueiro. Aí ele olhou e falou, ai Jesus, que tristeza, tua moeda caiu no bueiro. Você tocou rapidinho, né? Ficou. Então, é melhor pôr no altar logo, antes que, né, caia a outra moeda no bueiro. Vocês sabem que eu faço isso, né? Eu não espero a moeda um dia, não. Entrou, eu já entrego logo no dízimo, já entrego logo minha oferta e falo assim, Senhor, o que é teu é primeiro. Não faço nem conta com isso, porque é do Senhor, não é meu. Né? Para não correr riscos. A gente, por mais fiel que a gente possa ser, por mais... nós somos tentados o tempo inteiro, então precisamos estar vigilantes. Né? A Bíblia diz, ore, mas ela também diz, vigie. Amém? 2 Samuel 23:8. Olha que palavra extraordinária Deus tem para nós aqui, nessa manhã. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquimone, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja. Quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar apegado à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, apenas para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Queridos, nessa manhã, Deus ele quer revelar, e ele precisa continuamente revelar o seu poder sobrenatural para nós. Porque a tendência minha e tua é que no dia a dia nossos olhos saiam do alto e se voltem para as questões do dia a dia. Isso é natural do ser humano. Por isso você está aqui de domingo. Por isso que você vem a uma reunião de célula durante a semana, não espera de um domingo até o outro para se alimentar da palavra e voltar os seus olhos para o céu. A Bíblia diz: de onde virá o meu socorro? Erga os meus olhos. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, a gente ergueu os olhos. A Bíblia diz para a gente olhar e contemplar as coisas do alto. Quando você olha para o alto, queridos, você tira os olhos da circunstância e você se depara com Deus, que é grande, que é poderoso, que pode mudar as circunstâncias, que pode restaurar coisas, que pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, que vence batalhas que nós não vencemos. O Senhor disse: minha é a batalha. Então tem uma ótima notícia para você aqui nessa manhã. Deus quer lutar as suas guerras. Amém? Você se alegra com isso? Amém. Com essa ênfase toda? Deus quer lutar as suas guerras. Amém. Isso. Eu acabei de falar que uma das armas de guerra é o grito, derrubar as muralhas gritando. Às vezes a gente se encontra, sabe? Às vezes eu tenho uma sensação de uma apatia, não é o caso de vocês, tá? Mas no meio do povo de Deus que acorda e olha para o dia e fala: como é que vai ser esse dia? Sabe como é que vão ser todos os seus dias? Vão ser todos os dias de vitória. Amém. É possível isso? Porque até na derrota você pode ver vitória. Até na dificuldade você pode ver vitória. Até no obstáculo você pode ver vitória. A questão é como você olha. Não é como a coisa se apresenta. O problema é que muitas vezes a gente vê a dificuldade. A gente
gente vê a batalha, a gente vê o gigante, a gente vê a adversidade. Quando Deus diz, olha, até na adversidade você já pode ver a tua vitória, se você depender de Deus. Então, veja só, a Bíblia diz que Davi, quando estava fugindo de Saul, que era o rei da época, e começou a perseguir Davi, que era um dos soldados dele, mas Saul começou a ficar com inveja de Davi, porque Davi começou a ter muita proeminência no meio de Israel. Davi vencia todas as guerras que ele entrava. Por que Davi vencia todas as guerras que ele entrava? Porque ele dependia de Deus, porque ele louvava Deus, porque ele escolhia Deus. E aí, Davi começou a vencer as guerras, todo mundo começou a falar, olha, Saul é um grande guerreiro, mas Davi é muito melhor. Saul é um grande rei, mas Davi é um guerreiro melhor. E aí, Saul começou a ficar com inveja, começou a perseguir. E aí Davi, num determinado momento, ele tem que fugir. E ele se isola numa caverna, chamada Caverna de Adulão. Aí a Bíblia diz que para aquela caverna começam a ir todos os homens que estavam endividados, abatidos, desesperados. Agora olha o detalhe. Davi faz... Meu amor, encosta aí, irmão. Senão eu já estou falando alto aqui e estou com o microfone. Obrigado. Lá nós vamos ter uma sala separada para as crianças, viu? Como Deus está cuidando de tudo. Mas voltando aqui. E aí Davi, nessa caverna, começa a se juntar homens endividados. Talvez você chegou aqui hoje endividado. Não pense só em dívidas financeiras. Tem gente endividada. Eu já ministrei isso com a sua própria saúde. Está com aquela dorzinha, faz tempo que não foi ver o que foi. Não foi ver o que é. E aí quando isso estourava, eu tive um 12 meu lá em São Paulo, que tinha uma dor aqui, ó, entre o fêmur e o quadril. Ele andava, dói, mas suporta. Foi suportando. Quando foi ver, não tinha mais cartilagem. E aí teve que fazer uma cirurgia e ficou quase um ano para voltar a andar. Então, às vezes a gente tem pendências com a nossa saúde, às vezes a gente tem pendência com alguém por falta de perdão e tal. Então, ali se ajuntaram os endividados, ali se ajuntaram os desesperados, ali se ajuntaram os abatidos. E a Bíblia diz que Davi gerou desses homens um grande exército. Olha isso, olha que liderança é essa. Porque liderar quem já tem características, já tem... A gente quer liderar quem? A gente quer liderar aqueles que já estão prontos. A gente quer liderar aqueles que já têm algumas qualidades que destacam. A gente quer liderar aqueles que já sabem fazer tudo. Desculpa, isso não é liderar. Liderar é você conseguir extrair o melhor do que aquela pessoa tem, mesmo quando aquela pessoa não mostra nada de melhor. Isso é liderar, esse é o verdadeiro líder. E aí o que acontece? Davi pega e gera um exército de 400 homens. E dentro desses 400 homens, 3 se destacam. Que são esses 3 que nós citamos aqui. Né? Josebe, Eleazar e Samar. 3 se destacam dentro desses 400 homens. Tanto que eles eram conhecidos como os 3 principais de Davi. Agora, por que eles se destacaram? Por que eles romperam? Veja que eles estão com Davi desde o começo. Eles foram forjados no tempo da perseguição. Olha que interessante isso. Eles não foram forjados líderes ou grandes guerreiros no tempo que Davi já era rei. Eles foram forjados no tempo que Davi era perseguido. No tempo da perseguição. Você sabe que no tempo da perseguição é onde Deus forja o verdadeiro caráter, os verdadeiros líderes. No tempo da dificuldade é onde nós somos forjados. É onde, na verdade, aparece quem nós somos. Se a gente é aquele que vai enfrentar a dificuldade, a gente é aquele que vai sentar no canto do sofá, ficar murmurando, ficar chorando as pitangas, né, como diz aí, ou ficar se lamentando porque não teve melhores oportunidades na vida. Queridos, as oportunidades é você que agarra. As oportunidades estão aí para todo mundo. Tenha nascido rico, nascido pobre, nascido alto, nascido baixo, não importa. As oportunidades, elas estão aí para quem as agarra. Então, esses homens viram a oportunidade de serem forjados de uma forma diferente dos demais. E a gente vê através desse texto aqui, que eles fizeram algo que foi
José foi aquele que creu no impossível. A gente declara isso, né, nos louvores, a gente declara isso nas orações. Nós temos um Deus, nosso Deus é o Deus do impossível. O que o homem não pode, Deus pode. A gente fala isso, a gente louva isso, mas verdadeiramente a gente crê nisso. A gente crê que o nosso Deus é o Deus que faz coisas impossíveis, porque talvez você hoje esteja diante de uma situação que parece impossível acontecer. Parece impossível, queridos. Quem me olhava 25 anos atrás, 26 anos atrás, diria assim: é impossível o Carlos Henrique se converter. É impossível. Quem olhasse, é impossível. Minha mãe olhava, era impossível. Aos olhos humanos era impossível. Ainda mais ser pastor. Impossível. Impossível. E às vezes você olha para um familiar teu e pode pensar assim: isso aqui é impossível vir comigo. Caminhar com Jesus. Às vezes você olha uma situação financeira e fala: isso aqui não se reverte mais. Às vezes você olha uma questão profissional e fala: isso aqui não tem mais saída, não tem mais solução. Às vezes você olha uma questão da saúde e fala: isso é impossível. E José, é aquele que crê no impossível. Queridos, a Bíblia diz que ele levanta a sua lança contra 800 homens. Parou, né? Vamos dizer que ele lutasse contra 8 homens. Já não é fácil. Mas que ele vencesse, você podia falar: ele é muito adestrado para a guerra. Ele treinou para isso. Então, e com um pouquinho de sorte ali, um tropeçou, bateu a cabeça, o outro estava. E ele venceu 8 homens. Nós não estamos falando de 8 homens. A Bíblia diz que eles o feriu de uma vez só e eram 800 homens. Isso diz que é impossível. O impossível não está só no fato de Deus ter dado essa vitória a ele. O impossível está, na verdade, no fato dele crer nisso. A fé dele já foi uma fé impossível. Ó, vamos lá. Você está andando aqui na rua de Americana, uma cidade tranquila, não é uma cidade com muitas notícias como outras cidades grandes, mas você está andando aqui, passeando naquele fim de tarde e tal. E daqui a pouco vem 10 pessoas na tua direção. E você percebe que a postura delas não é uma postura amigável. Elas não estão vindo para te cumprimentar e convidar para ir para a igreja. Tá? Você percebe que você vai ser assaltado ou alguma coisa não é boa. É 10. 10 estão vindo e você está indo. O que você faz? Você vira as costas e corre. Você corre. Você não vai enfrentar esses 10. Você vai correr. Porque 10 é muita gente para enfrentar. 2 já assusta. 1, dependendo de como tiver encapuzado, já bota a medo. Você imagina 10? Aqui eram 800. E a Bíblia diz que ele brandiu, ele levantou a lança dele. Ele se colocou para aquela guerra. Isso é impossível? É para nós. Mas para Deus não é. E a gente precisa não só declarar isso, a gente precisa crer nisso. Você, nas suas batalhas, precisa crer que o Deus que está com você é um Deus, sim, que opera impossíveis. Amém. Aquilo que todo mundo diz que não é possível, Deus mostra que é para Ele. É assim que nós lutamos as nossas guerras, crendo no impossível de Deus, crendo que aquela pessoa vai se quebrantar, vai chegar um dia que ela vai se quebrantar, crendo que aquele que era duro de coração vai entregar o coração para Jesus, crendo que aquele que nunca te perdoou vai te perdoar, crendo que aquele que nunca te amou vai te amar. Os impossíveis aos nossos olhos. Aqui José foi aquele que creu que era impossível. E a Bíblia diz, na minha opinião, entre os 3 feitos, o dele foi muito forte, mas ele é considerado o primeiro dos 3 ainda. Tem 3 principais, ele ainda é o primeiro. Sabe por quê? Porque ele creu naquilo que era impossível. Então o efeito, o resultado da vida dele foi extraordinário. Amém? Levantar a lança quer dizer ir na direção do desafio. A maioria das pessoas fogem dos desafios, se escondem dos desafios, mas aquele que é valente crê na promessa. Amém? Amém? Quantos creem em promessa? Amém. Deus prometeu coisas na sua vida. A Bíblia é um livro de promessas. E a Bíblia diz que Ele mesmo realiza essas promessas, mas a gente precisa crer. E crer não é falar, Senhor, eu creio. Crê aí. Com quem foi que José me aprendeu aí? Em direção. E
desafio? Com o líder dele, Davi. Quando Davi enfrenta Golias, a Bíblia diz que Davi corre na direção do gigante. Davi correu na direção do impossível. E ali ele joga, derruba o gigante, corta a cabeça e vence a batalha. José viveu. Israel inteiro ficou sabendo que Davi correu na direção. Quando chegou o momento dele, ele tinha um referencial. Ai, pastor, eu não sei orar direito. Vem orar com a gente. Você vai ver referenciais de oração. Você vai aprender a orar. Ai, eu não sei. Eu queria tanto falar de Jesus para as pessoas, mas eu não sei como. Vem fazer escola de líderes. A gente aprende como abordar as pessoas, como falar do amor de Deus para as pessoas, como refutar algumas desculpas que as pessoas dão ou não dão. Se dão, eu dava desculpa, você dava desculpa, até o dia que Jesus alcançou o coração. Então, vejam os referenciais. José tinha Davi como referencial, como modelo, e da forma como Davi agiu, ele entendeu que era possível vencer. Era possível vencer o impossível. E a Bíblia diz que ele vence 800 homens e os fere de uma vez só. Eu não me pergunte como foi isso, porque milagre não se explica, milagre se experimenta. Então, mas como foi? Tem gente que experimenta milagre porque quer saber como. Mas como feriu de uma vez só? Ele jogou a lança, e a lança igual aquele do... Como é que chama aquele que assovia lá? Dos Vingadores? Eu lembrei agora. Tem um super-herói dos Vingadores que ele tem uma espada que fica aqui e ele controla ela com um assovio. E aí ele faz assim. Aí a espada vai furando todo mundo. Sabe assim? Então, eu não sei se foi assim, mas Deus é poderoso até para fazer isso. Ou os 800 estavam em fila, ele jogou a espada e atravessou todo mundo. A lança, eu não sei como foi. Como diz a música do Thales, eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser perfeito. Porque é confiando em Deus, porque é acreditando em Deus. Queridos, você não tem como saber exatamente como vai ser, mas pode ter certeza, se você colocar nas mãos de Deus, vai ser perfeito. Só quem recebe, diga eu recebo. Amém? E aí vem Eleazar. José já tinha feito isso. Aí vem Eleazar. Eleazar é aquele que permanece quando os outros desistem. Você tem duas opções. Ou se é aquele que permanece, ou se é aquele que desiste. Quem está conosco aqui, desde o começo aqui na igreja, sabe quantos já passaram por aqui e desistiram. Eu tenho a lista com todos os nomes, eu oro por todos. Eu não desisti de orar por eles. E não oro para eles voltarem para a igreja, não. Não é isso. Ah, venham para a igreja ou Shaddai de Americana. Não. Gente, estou muito além disso. Eu oro para que eles sejam resgatados para o Senhor. Se for num outro lugar, que seja. Se for aqui, glória a Deus. Venha estar conosco. Aqui é uma família. Mas se não for nesse lugar, que seja em algum lugar onde fala de Deus, que tem um evangelho genuíno. Como a gente procura ter aqui. Viver o evangelho genuíno. Mas quantos já não estiveram aqui e desistiram? Você acha que a vitória é dos que desistiram ou dos que permanecem? Dos que permanecem. E aí, está falando que Eleazar, ele representa aquele que permanece quando os outros desistem, a vitória de quem permanece. Os israelitas foram embora. A Bíblia diz que diante da batalha eles foram embora. Eles não ficaram para batalhar. E foram saindo. E foram indo embora. E Eleazar olhando aqui, talvez até indignado, falando, onde é que vocês vão? Tem uma guerra. Os filisteus estão aqui. O nosso rei precisa de nós. E aí diz que ele começa a guerrear com os filisteus sozinho. E começa a guerrear. E aquela guerra vai durando. E aquele período vai passando. E ele está lutando. A Bíblia diz, nós lemos aqui, que ele ficou tanto tempo lutando, segurando a espada com a mão, que a mão dele ficou dormente. Sabe como? E aí você não consegue abrir. E a Bíblia diz que ficou tão dormente que a espada e a mão dele se tornaram uma coisa só. Assim, ó. Não soltava mais a espada. Não soltava, ficou dormente. Imagina o que ele se determinou nessa luta, com que garra que ele segurou naquela espada, com que força ele lutou aquela guerra, com que ânimo, com que disposição ele entrou naquela guerra. Porque não adianta a gente falar, eu tenho uma guerra para vencer, mas entrar já pensando que vai perder.
ou lutar, mais um dia, lá vou eu lutar as minhas guerras. Não, isso não é postura de valente. Isso não é postura de filho de Deus. O filho de Deus acorda e fala: hoje pode ter a guerra que for, eu não vou desistir, eu não vou retroceder. Se outros desistirem, eu sou dos que permanecem, eu vou até o fim. Aquilo que Deus colocou na minha mão, e no poder dele vai acontecer. E aí você vai até o fim. A desistência, queridos, é a assinatura para a derrota. A Bíblia diz que você pode até desanimar. Você sabia que a Bíblia te respalda desanimar? Ele sabe que tem momentos que a gente desanima. Quem aqui já ficou desanimado alguma vez? Todo mundo, graças a Deus. Se alguém não ficou, ore por mim, que eu preciso aprender esse caminho. Todo mundo fica determinado. E a Bíblia não condena o desanimado, mas ele condena quem desiste. Porque quem desiste acaba derrotado. A Bíblia diz: olha, o meu justo viverá da fé. Mas se ele desistir, ou seja, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nenhum. Então, a guerra, a vitória na guerra, não é quem vê, às vezes fica até com medo de lutar, mas não sai dali. Se você não sai dali, você vai ter vitória. A derrota na guerra é quem desiste, é quem volta para trás. Aqui diz que o povo voltou, mas Eleazar ficou, e a espada foi grudando na mão dele, foi se tornando uma só. Ele colocou tanto ímpeto naquela guerra, ele colocou tanta força naquela guerra que a espada grudou. E ficou uma só. Eu tento imaginar essa cena. Ele querendo abrir a mão e não conseguindo. Sabe quando você põe a perna cruzada e uma dorme, aí você tenta andar assim e fica estranho? É a mesma coisa, a mão dele estava grudada. Agora, tem uma revelação aqui que eu quero compartilhar com vocês. O que a Bíblia diz que é a espada? É a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. Se você pegar Hebreus, Hebreus capítulo 4, Efésios capítulo 6, vai falar que a espada é a palavra de Deus. E Hebreus diz que ela é como uma espada de dois gumes, dá discernimento. Efésios diz: e empunhe a espada de Deus, a espada, que é a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus. O que Eleazar está nos ensinando aqui? Você quer vencer suas guerras? Quantos querem vencer suas guerras? Se agarre na palavra. Amém. A ponto dela ser uma só com você. A espada se tornou uma com a mão de Eleazar. Esse livro aqui precisa se tornar um com você. Você precisa se agarrar tanto nele, porque aqui está a resposta, aqui está a direção, aqui está a solução, aqui está a cura. A Bíblia é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz, em João capítulo 1, e no início era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, e habitou no nosso meio, como unigênito do Pai. Ele é Jesus. Então é a mesma coisa se agarrar em Jesus, é se agarrar na palavra. Aqui está tudo o que você precisa, queridos, para qualquer situação na sua vida. Aqui renova suas forças, aqui te dá esperança, aqui te confronta, te corrige, te aperfeiçoa, porque a gente quer a esperança, a gente quer a solução, a gente quer a resposta, mas aqui também tem confronto para a tua mudança, para você se aperfeiçoar, para você se tornar cada dia uma pessoa melhor, um filho de Deus melhor, alguém melhor para os que estão ao teu redor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor. Nós podemos ser melhores a cada dia, e isso tem a ver com a palavra. Você deve ser tão agarrado à palavra para que ela se torne uma contigo. Deus dá livramento para quem é agarrado na palavra. O que a Bíblia diz? Que ele lutou, a espada se agarrou na mão dele, e naquele dia Deus deu um grande livramento. Porque a guerra é do Senhor, isso você não pode esquecer. Amém? Você pode lutar, mas se o Senhor não estiver contigo, o apóstolo Paulo disse, é como se eu estivesse desferindo golpes no ar. O que é desferir golpes no ar? Fica 2 minutos desferindo golpes no ar. Você cansa e não acertou nada. É isso, tem gente que está lutando assim. Tem muita gente aí fora, no nosso caso, graças a Deus, diga amém. Isso, pela fé que for. Mas tem muito caso aí fora de gente que está lutando, desferindo golpes no ar. Luta sem acertar nada, só cansa. É só cansaço. Agora Deus te dá força para você acertar o alvo. Deus te dá direção para você acertar o alvo. Deus te dá
a capacidade, discernimento para você acertar o alvo. Mas isso está onde? Aqui, ó, na palavra. Então você precisa ter relacionamento, comunhão com a palavra de Deus. Você precisa que a palavra fale contigo diariamente. Tira um período do dia, 5 minutos que seja. Pega um versículo na segunda-feira, medita nesse mesmo versículo a semana inteira. Não precisa ler capítulos e capítulos e capítulos, não é isso. Que às vezes a gente acha que tem que ler. Não, pega um versículo. Pega um versículo do culto aqui, ó, que foi dado hoje. Fala, nossa, eu vou estudar mais esse texto. Eu vou ler esse texto mais. Todo dia de manhã eu vou ler novamente esse texto que o pastor pregou. Começa assim. Mas tenha essa comunhão diária com a palavra. Faz a palavra ser uma dentro de você. Amém? Amém. Agora olha que interessante. Ele não só venceu os filisteus, como depois que ele venceu, todo o povo voltou. Todo o povo voltou para pegar os despojos. O resultado da guerra. Toda guerra vencida tem despojos. As guerras que você vai vencer vão trazer despojos para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vitória numa guerra não é só para falar eu venci, tem resultado. Você usufrui do resultado. Queridos, uma nação quando ganhava uma guerra naquela época, ela muitas vezes dobrava, triplicava os seus bens. Porque ficava com todo o ouro, porque ficava com toda a prata, porque ficava com todas as armas, todas as roupas do exército vencido. Então ficava muito rico. Quando você vence as guerras, eles têm resultado na tua vida. E agora olha que interessante. Você vai vencer suas guerras, como Eleazar venceu. Você não vai só vencer suas guerras, como o povo vai vir e vai usufruir junto com você. Você não só vence as guerras, mas se torna uma bênção na vida daqueles que têm medo. Tem muito familiar nosso que não vem para a igreja, mas quando o calo aperta, te liga pedindo oração. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele sabe que você luta com as armas certas. Então liga direto, ora para mim, né? Ora para o seu Deus. Não é o meu Deus, é o nosso Deus. Só você ainda não despertou para isso. Jesus nunca disse, Senhor meu Deus e meu Pai. Ele disse, Senhor nosso Deus. Nosso Pai. Pai nosso que estás no céu. É Deus de todos, só que eles ainda não despertaram para isso. Mas as suas guerras vão fazer com que muitas pessoas possam conhecer Jesus. Amém. Por quê? Porque as suas guerras vão ser vencidas no sobrenatural. Eleazar é aquele que permanece quando o outro desiste. E eu nessa manhã estou diante daqueles que desistem ou permanecem? Permanece. Você precisa fazer uma escolha. Precisa fazer uma escolha. Não, eu sou daquele que permanece. Eu me agarrei à palavra e não solto mais. Porque ela é luz para a minha vida, ela é lâmpada para os meus pés. Ela é verdade que me liberta, ela é verdade que me santifica. Outro dia eu coloquei, quem viu nos devocionais, eu coloquei tudo, algumas, então, tudo que a palavra é. Coloquei ali, ó, ela é refrigério para os ossos. Está sentindo aquela pressão no corpo? Está sentindo aquela. Sabe aquela situação que dá até dor? Que até dói no corpo? É tanta luta. A Bíblia diz que ela é refrigério. Ela traz alívio. Então se agarre nela. Seja como Eleazar, aquele que permanece quando todos desistem. E aí apareceu um terceiro, chamado Samar. E Samar representa aquele que não se conforma. Aquele que é inconformado. Tem algum inconformado aqui? Amém. Pelo menos dois, graças a Deus. Né? Olha só o que acontecia. Os filisteus, você vê que as 3 guerras aqui são contra os filisteus. E você já vai entender por quê. Os filisteus vinham no tempo da colheita e destruíam toda a colheita de Israel. Todo o tempo de colheita os filisteus vinham e destruíam tudo. Isso não agora, desde a época dos juízes. Desde a época dos juízes. Sansão foi um que lutou muito contra os filisteus e destruiu também a colheita deles. Né? Ficava disputando lá. Mas o que acontece? Os filisteus vinham destruir a lavoura no tempo da colheita. Estavam para colher, eles apareciam e destruíam tudo. Por quê? Porque eles diminuíam os cereais, diminuíam a comida, mantinham sempre Israel fraco, subjugado. Não tinha comida. Naquela época, como que era a moeda? Era moeda de troca. Você colhia a lentilha e trocava por boi. Colhia isso e trocava por aquilo. Se a tua lavoura era destruída, você não tinha nem o que comer, nem o que trocar. Então era uma forma de você sempre manter o povo inimigo
subjugado. Sempre manter o povo inimigo, e o diabo faz isso conosco hoje. Ele vem tocar áreas das nossas vidas que tiram a nossa força de lutar, a nossa força de guerrear. Você está lá, você sai desse culto hoje, você vai sair desse culto hoje forte, renovado, com esperança, falando, não é assim que eu luto as minhas guerras, porque aquele que me guarda jamais perdeu batalhas, e aleluia. E aí você vai, e amanhã chega a ver uma notícia. Pá! E aí? Essa notícia são os filisteus entrando no teu campo, tentando destruir toda a tua lavoura. E aí você fala, sério. E aí todo aquele ânimo, todo aquele ímpeto de lutar, arrefece. Samar é aquele que não se conforma com isso. Ele não se conforma de ter um inimigo que toda vez vem destruir a lavoura. Se eu não me engano, são 6 ou 7 vezes que a Bíblia descreve os filisteus destruindo a lavoura de Israel. Na época de Sansão, depois na época de Otiniel, outro juiz, tal. Essa é a última vez que cita na Bíblia. Depois disso eles não destruíram mais as lavouras. Sabe por quê? Porque teve alguém que não se conformou. Falou, na minha lavoura vocês não tocam. É assim que a gente tem que se posicionar diante do diabo. Na minha família não. Eu oro em jejum. Pode nenhum da minha casa estar na igreja ainda. Mas você não toca minha família. Eu oro e eu jejuo por eles. Eu me santifico por eles. Até que chegue o tempo deles estarem aqui louvando o Senhor. Mas na minha família você não toca mais. Precisa ter um inconformado. Os meus filhos, se a cabeça não toca mais. Eu não vou perder meus filhos para as drogas, eu não vou perder meus filhos para a depressão, eu não vou perder meus filhos para as coisas que esse mundo oferece, eu não vou ver meus filhos. Eu não vou ver. Nos meus filhos você não. Precisa ter um inconformado. Precisa ter alguém que põe os pés ali no meio do campo e fala, nesse campo não. Vai procurar outro campo. Nesse campo não. Se a gente não se posicionar assim, vai passando, e as nossas lavouras vão sendo destruídas, nossos resultados vão sendo destruídos. Não podemos. A gente tem que se posicionar assim em relação ao nosso país. Não, no Brasil não. No Brasil não. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil vai ter um governo de justo. Você viu minha oração aqui. Nós temos já um governo justo? Não. Mas nós temos que crer, nós temos que ser inconformados com isso. Falar, não, eu não aceito um governo que seja corrupto, eu não aceito um governo que seja ladrão, eu não aceito um governo que seja mentiroso. A gente tem que se levantar, alguém tem que se levantar, precisa ter um Samar. E a gente está sendo um Samar, ou a gente está sendo como o restante? Porque no primeiro, em Eleazar, o povo de Israel se retirou. Aqui diz que o povo de Israel fugiu quando vinha o exército. Fugiram de medo. Lá vem os filisteus de novo, vamos fugir. Destrói o campo, pelo menos eu vivo. Tem gente que se posiciona assim, Brasil que se exploda. Desculpa, tá? Falando só para entender. Brasil que se vire. Eu vou resolver o meu aqui. Não é assim. Nós estamos no mesmo país, gente. Os problemas do país recaem sobre todos, ou não? Se o Brasil entra em crise, nós também temos que enfrentar a crise de uma outra forma, confiando em Deus, tendo livramentos da parte de Deus, sim ou não? Mas nós enfrentamos o mesmo problema, sim ou não? Se sair a lei aí da PL, não sei o que impede você de poder falar algumas coisas, você vai estar sujeito a isso como todo mundo. Inclusive, alguns textos dessa PL impedem a igreja de pregar. Porque o foco, no final, por trás de tudo isso, é calar a voz da igreja. Para que a igreja não possa denunciar o pecado que existe. Não adianta. Essa é a luta. Agora, como é que nós vamos ficar diante dessa luta? Seja em relação ao Brasil como país, ou seja em relação à tua casa. Como é que você vai ficar diante dessa luta? Fugindo, como todos fugiram, ou inconformado e falando, não, pode até todo mundo fugir, mas eu vou permanecer. Meu Deus é fiel. Meu Deus me dá vitória. Meu Deus luta as minhas guerras. Meu Deus vai à minha frente. Meu Deus abre caminhos onde não existe. A Bíblia diz que ele abre caminhos no deserto, para que as águas venham. Então, Samar se posicionou. A lentilha, queridos, que é o guisado vermelho, quem lembra aí da história de Esaú e Jacó, que é o guisado vermelho,
a lentilha era uma das principais refeições do povo de Israel naquele tempo. Era a lentilha, gente. Cada vez que destruía a lentilha, era comida racionada. Era comida fracionada. Tinha que comer menos, porque a lentilha era tanto que na época de Jesus, depois, a lentilha se tornou um cereal assim tão importante, não mais o que mais alimentava, mas tão importante, que na ceia judaica, um dos pratos servidos é a sopa de lentilha. Eu vou fazer uma ceia judaica aqui para vocês, para quem quiser, que é maravilhoso. O cordeiro, a sopa de lentilha, os pepinos, os ovos, as azeitonas, as frutas secas, o pão, não, sem fermento só na Páscoa. Só na Páscoa. O pão é pãozão. O judeu come uns pães. Você anda nas ruas de Jerusalém, tem bancas de pães gigantes. Você compra um pão e é até barato, assim, você sai com o pão, assim a gente fica dividindo. Fica separando todo mundo, né? Porque são os pães. O pão sem fermento, o pão asmo, aí é na Páscoa. Aí não podia ter fermento nenhum. Mas, o que acontece? A lentilha era muito importante, tinha um sentido profético para aquele povo. Então o inimigo ele quer matar todo o sentido profético na tua vida. Ele quer anular todo o sentido profético na tua vida. Não se conforme com isso. Samar não se conformou em ser roubado da sua colheita, do seu campo. Ok? Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele se posicionou no campo. Ele pôs os dois pés no meio do campo e falou: aqui vocês vão tocar. Aqui vocês não vão tocar. Você precisa se posicionar onde você está. Você está vendo muita intriga lá no seu ambiente de trabalho? Muita briga entre funcionários, entre gerentes, entre patrões e funcionários. Você está vendo muita briga dentro de casa? Se posicione, põe o teu pé na tua casa e fala: não, aqui não. Aqui não vai ter discussão em nome de Jesus. Aqui vai anular toda intriga, toda contenda, mas é se posicionar com as armas corretas. Não é querer argumentar. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas mais inoperantes, mais incapazes de resolver alguma coisa é você querer, no momento de uma briga, argumentar. Não adianta argumentar. Às vezes a gente acha, Lorena, que a nossa vida é igual de novela. Que você vai falar uma frase de efeito, Melissa, e aí vai tocar aquela música de fundo e todo mundo vai olhar para você e vai entender o que você falou. Novela é assim, filme é assim, não é? A pessoa fala uma frase de efeito, todo mundo absorve. Aí você vai preparando aquela frase de efeito dentro de você, né? Aí você fala: naquela briga eu já sei até o que falar para aquela pessoa. É assim que a gente faz. Aí você está com aquela frase preparada. Aí no momento lá da discussão você solta a frase. Quando você termina a frase esperando a musiquinha, não vem musiquinha nenhuma. O pessoal só vem e te bombardeia. E você fala: nossa, que frase mais ridícula que eu falei. Não serviu de nada. Porque não é assim, queridos. Não são os nossos argumentos. Não é assim que a gente luta as nossas guerras. As nossas guerras nós lutamos com armas espirituais. Samar se posicionou e falou: nesse campo não, na minha casa não, no meu trabalho não, eu não aceito aqui. É assim que o valente se posiciona. E ele estava tão convicto que a Bíblia diz que ele lutou. Lembra que eu falei aqui no começo que às vezes eu vejo uma apatia no povo de Deus em buscar Deus? Eu vejo uma busca, eu não sei se é uma visão minha, se é, não sei, mas eu sinto, busca quando dá, vem quando não tem outra coisa, qualquer coisa é motivo para não estar, busca quando pode, aí veio, aí volta. Eu vou falar, ninguém leva para o lado pessoal, não é pessoal, eu ensino, tá? Nós moramos em Americana, a pessoa que está aqui, fora quem é de outra cidade, né? Deve morar, o mais longe que mora da minha casa deve ser 10 minutos, 15 minutos de carro. Sueli, talvez 15 minutos de carro. Queridos, nós moramos a 15 minutos da igreja, num lugar que não tem trânsito, e nós chegamos atrasados. Você consegue compreender isso?
Você começa a compreender? E entende o que eu estou falando? Eu não estou criticando ninguém aqui. Atrasos acontecem, mas o que a gente vê é uma repetição, como é que fala, um modus operandi. Por que isso? Vocês já pararam para refletir por que isso? Você sabia que em São Paulo todo mundo chega muito cedo? Porque se você atrasar, você não chega. É tudo muito longe, que ou a gente se programa, ou a gente não chega. Então a gente acaba chegando tudo cedo. Você sabe uma coisa? Eu vou falar aqui, ó, guarde no coração. É um ensino. Quanto mais facilidade, mais nos acomodamos. Por isso que Deus permite algumas guerras. Para você não se acomodar. Sabia que minha mãe trabalhava numa imobiliária? Ouve essa. Minha mãe trabalhava numa imobiliária, que um dos filhos do dono da imobiliária, o cara era muito rico. A imobiliária era porque ele tinha tantos imóveis, que esses imóveis, que a imobiliária era só para administrar os imóveis dele. Na época que o centro de São Paulo era o centro de São Paulo, né? E aí o que aconteceu? Um dos filhos dele entrou na faculdade. E aí quando ele estava na faculdade, o rapaz virou para ele e falou assim, ó, desamarrou teu sapato. Aí ele olhou e falou, obrigado. E meio que disfarçou, veio para cá e não amarrou o sapato. Aí, ninguém falou nada. O rapaz ficou incomodado, que o outro não amarrou o sapato. Aí falou, ó, você quer que eu amarro para você? Às vezes está com uma dor nas costas, não sei. Você quer que eu... Não, depois eu amarro. E ele foi embora sem amarrar, porque ele não sabia amarrar sapato. Aos 18 anos de idade. Eles eram tão ricos que cada um dos filhos tinha uma babá e um mordomo para cada um. E o mordomo amarrava os sapatos dele todos os dias. História real, viu, gente? Não é fábula. É real, não é? Meu pai está aqui, ó, para confirmar, porque eu não sou daquela época. Uma história real, que eles não sabiam amarrar aos 18 anos. Facilidade nem sempre é sinônimo de qualidade. Mas facilidade muitas vezes pode ser sinônimo de acomodação. Então, queridos, algumas guerras que Deus permitir, não se indignem contra a guerra, não. Se indignem contra o inimigo e vença a guerra, se posicionando como Samar se posicionou. Amém? Agora, sabe por que existia tanta guerra dos filisteus contra o povo de Deus? Porque lá no começo da história, quem deveria ter vencido os filisteus não venceu. Porque quando a gente não vence as nossas guerras hoje, a gente acumula inimigos e gigantes para a próxima geração. Presta atenção. Quando o povo chegou de Israel, do Egito, depois de 40 anos, entrou na terra prometida, Deus disse assim para Josué, Josué, olha isso, derrote todos os inimigos dessa terra e tome a terra que eu dou como juramento. Os fariseus, os hebreus. Tá. Ele lutou, venceu 31 reinos, pelo amor de Deus, haja guerra. Só que aí ele se acomodou. A Bíblia diz que Josué se acomodou. Então Deus apareceu para ele e falou, Josué, você venceu muitas guerras, mas ainda ficou cidades que você não venceu. E uma dessas cidades era Gate, que se tornou depois a capital da Filístia, dos filisteus. Foi um povo que ele deveria ter derrotado e ele não derrotou. E porque ele não derrotou lá atrás, na entrada da terra prometida, os filisteus vieram oprimindo o povo dos filhos de Josué e as descendências depois de Josué. Se você ler a história de Davi, Golias era de Gate. Então, quando a gente não derrota os inimigos hoje, se levantam gigantes desses mesmos inimigos amanhã. A gente precisa lutar as nossas guerras. A gente precisa vencer as nossas guerras em Deus, porque senão nós vamos deixar guerra para os nossos filhos. Nós vamos deixar guerra para as próximas gerações. E uma guerra não vencida hoje pode se tornar um gigante amanhã. Porque Josué não venceu lá atrás, Davi teve que vencer. Porque o nosso Deus é um Deus que dá outra oportunidade. Quando Deus confronta Josué, ele diz assim, Josué, você não venceu todos os que deviam vencer, mas eu levantarei, ainda de Israel, aquele que há de vencer esses povos. E depois do período de Davi, eles foram vencidos. Amém? Então Deus vai levantar. Mas precisaria tanto tempo tendo as lavouras sendo destruídas
tanto período de juízes, reis, com aquele inimigo, os filisteus destruindo. E ser inimigo de Israel não precisava, podia ter sido vencido lá atrás. Então não deixe guerras. Se você está enfrentando uma guerra, se posicione como Samar, como Eleazar. Se posicione, se conforme e fala, não, eu não vou sair desse campo até vencer a guerra. Em nome de Jesus. Amém? Quantos creem que Deus vai nos dar armas corretas? Então eu queria orar por você agora. Amém? Deus disse a Josué, você não lutou, mas eu levantarei aqueles que lutarão e vencerão em meu nome. Mas se tem uma guerra que está nas tuas mãos hoje, eu quero te dizer algo. Lute essa guerra. Lute essa batalha. Não desista. Não retroceda. Não volte atrás. Porque tem os que desistem e os que permanecem. Se você for dos que permanecem, você vai contemplar a vitória. Se você for dos que desistem, você vai contemplar a derrota. Não tem como. É uma matemática exata no reino do Espírito. E Deus te chamou hoje aqui nessa manhã para te dizer, olha, eu sou contigo nas tuas guerras. Você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinha. Você não está, pode a tua família inteira não estar com você. Pode o ambiente todo estar contrário. Pode a região toda estar adversa. Mas se você permanecer em mim, na minha palavra, eu serei contigo. Eu te darei vitória. Deus quer te dar vitória nas suas guerras. E quer que através de cada guerra você aprenda a depender mais dEle. Porque sem Ele nada podemos fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, nessa manhã nós nos colocamos diante de Ti. E pedimos perdão, Pai. Pelas vezes que ao invés de nos posicionarmos nas nossas guerras, nós desistimos, nós reclamamos, nós voltamos atrás, nós olhamos as circunstâncias, desanimamos. A Tua palavra diz, do Senhor é a guerra. O Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Deus, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha. Nós perdemos batalhas. Nós perdemos coisas quando não lutamos com as armas certas. Quando queremos lutar baseado nas armas deste mundo, usar as armas deste mundo que são inoperantes no reino. Não há nenhuma arma deste mundo que possa nos fazer vencer no reino. Por isso, Pai, capacita-nos agora a lutarmos as guerras com as armas certas, a sermos homens e mulheres que se separam para Ti, que buscam o Senhor, que creem no Senhor, que esperam no Senhor, que se renovam no Senhor, que andam com o Senhor. Dá, Senhor, com que a Tua palavra se apegue a nós e nós nos apeguemos a ela. Oh, como Eleazar, Pai, se apegou àquela espada, nós possamos nos apegar, Pai, a essa espada, a essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que é poder de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, guia-nos a toda a verdade e ajuda-nos a termos sede e fome dessa palavra. Pai, eu oro pelo Teu povo que aqui está, por esses Teus filhos que aqui estão, porque o Senhor os escolheu aqui, não para que eles sejam mais um, mas para que eles sejam encontrados entre os Teus valentes, aqueles que em Teu nome farão coisas extraordinárias, em Teu nome farão a diferença no seio das suas famílias, na sua vida profissional, na vida ministerial de cada um de nós, porque assim como Eleazar trouxe os despojos para todo o povo, assim muitos, Pai, verão a vitória nas nossas guerras e usufruirão também junto conosco dos benefícios
Por isso, Pai, eu abençoo os teus filhos agora, segundo a guerra que eles têm enfrentado. Qual é a guerra que cada um aqui tem enfrentado, Pai? O Senhor conhece até melhor do que eles. Que eles escolham hoje, definitivamente, crer no impossível, não desistir e serem inconformados. Que não nos conformemos com a situação. Se muitos estão conformados em perder as suas lavouras, nós não nos conformamos. Se muitos estão conformados em ver suas famílias debaixo de briga, de discórdia, de traição, de engano, de mentira, nós não estamos conformados. Se muitos estão conformados em ver sua vida financeira escassa, em passar necessidades, nós não estamos conformados. Se muitos estão inconformados em ver o Brasil debaixo de um jugo de escravidão, nós não estamos conformados. Nós somos daqueles que não se conformam, que não se acomodam, mas que creem até o fim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê, diga eu creio. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém? Pronto para lutar suas guerras? Já sabe como lutar suas guerras? Não use armas naturais para lutar suas guerras. Use armas espirituais. Amém? Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. A tua mente e a minha mente não é como a mente de Deus. Ok? O que a Bíblia diz? Deus diz assim na Bíblia: os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Entende uma coisa: aquilo que você projeta na tua vida, Deus projeta mais. Deus projeta maior. Então a gente precisa renovar a nossa mente, amém? Muitos não prosperam, até financeiramente falando, porque pensam pequeno. Ah, pastor, então a gente tem que ser ganancioso no sentido de fazer qualquer coisa para ter dinheiro? Não, jamais faça isso. Mas no sentido de ter em abundância, até para ser uma bênção na vida das outras pessoas, sim. Deus quer te prosperar. Deus não quer você com escassez, passando necessidade, passando vontades, até para sonhos pessoais, mas principalmente ter aquela resposta: ah, eu preciso de uma ajuda. Não. Puxa, Deus te abençoe. Deus vai levantar alguém para te ajudar? Não. Deus quer usar vocês. Deus quer me usar para ajudar quem precisa, quem pode. Deus nos dá recursos para a gente ajudar quem precisa, quem não pode. A gente, hoje nós somos pastores, mas lembra como não éramos pastores? O que nós colocamos de gente para morar em casa com a gente? Pessoas foram despejadas, não, vem para aqui, moraram 6 meses, eles eram tudo pequenos, né, novos, né, que agora esqueceram para caramba. Moravam, pegavam, montavam tudo no quarto, separavam o quarto. Foi morar lá mãe solteira, com filho pequeno. Foi morar lá uma outra que o marido botou para fora por causa do evangelho, que tinha um filho deficiente. Tinha um Joãozinho, nós já demos testemunho de Joãozinho aqui. Tinha um filho deficiente ali, para onde? Mas por que eles podiam morar lá? Porque Deus nos abençoava. Abençoava uma empresa, me abençoava com recursos. E a gente colocou lá, morou lá 6 meses até resolver tudo. Hoje o marido está convertido. Hoje a família toda está na igreja. Mas o que eu ia fazer com uma mãe, com um filho? Eu ia falar: Deus te abençoe, Deus vai te dar saída. Muitas vezes nós somos o canal e a saída que Deus quer usar para abençoar vidas. Mas se a gente estiver limitado em recursos, nós vamos ajudar como? Porque a gente sabe que muitas das ajudas são através de recursos. Então Deus quer sim que você pense grande como Ele pensa grande. Amém? E muitos que pensam pequeno, sabe como é que pensam? Aí, eu vou reter aqui e eu vou guardar para que quando eu precisar não falte nada. Deixa eu te explicar uma coisa. Seja alguém que aprenda a investir e guardar dinheiro, mas seja alguém, ainda assim, que aprenda a contribuir no reino, porque a prosperidade de Deus para nós vem através das semeaduras que fazemos no reino.
as necessidades são supridas pela misericórdia dele. Ele diz assim, olha, se você que vale mais do que um pássaro, se você que vale mais do que uma flor, e eu alimento o pássaro e visto a flor, eu não vou te alimentar e não vou te vestir? Então, queridos, as nossas necessidades Deus dá. As necessidades. Mas quando você quer ir além e quer abundar para poder abençoar vidas, para poder fazer a diferença e para poder também ter recursos pessoais, então Deus estabeleceu princípios para que você vá além. Princípios de fidelidade. Na matemática divina, queridos, dar é uma atitude que multiplica. Amém? Na matemática do mundo, dar é ficar sem. Não, mas se eu der, eu vou ficar sem. Na matemática do reino, quem dá, mais ainda lhe será acrescentado. Então você sempre tem aqui no culto a oportunidade de plantar uma semente. Amém? Dizimar e ofertar mostra o quanto a nossa mente está parecida com a mente de Cristo. E existe uma vontade de Deus. A sua vida será alicerçada em verdades espirituais. Amém? Existe um plano espiritual para que você possa colher aqui, que você, o seu coração em relação ao dinheiro seja como o do Benjamim. Amém? O Benjamim dá, sabe por quê? Porque ele tem certeza que o pai dele vai suprir. Quando eu digo pai, que é a figura do pai, né? Vai suprir. Ele tem certeza, então ele dá. Agora, se você tiver certeza que o teu pai vai te suprir, então você não vai ter dificuldade de dar. Só tem dificuldade de dar quem não tem certeza. O Benjamim não, ele tem certeza. Tem certeza que depois, se ele pedir, pai, me dá uma moedinha para comprar a bala. Fala para ele não jogar, ele sai jogando com a bala. Ele sabe que o pai vai dar. Essa é a diferença. Amém? Então que Deus nos dê um coração credo dessa forma, em nome de Jesus. Amém? Os envelopes estão aí, aqueles que quiserem plantar suas sementes, fiquem à vontade. Meu Deus é minha luz e salvação, a quem eu temerei. Meu Deus é minha luz e salvação, a quem eu temerei. Amém? Vou dar mais um minutinho para exaltar. Deus fazendo também conferência. Vamos orar pelas sementes e depois já vou te dar a bênção sacerdotal para você ir desfrutar ainda nesse domingo, nesse feriado. Amém? Amanhã quem quiser vir orar aqui com a gente é feriado. Quem vier orar aqui vai tomar café com a gente. Vai ter café da manhã para quem quiser vir orar aqui. O Zé já até arregalou o olho porque não tinha combinado com ela. E aí? Parece ela, a Isabela não está aqui hoje. Ela e a Isabela resolveram um problema lá no templo, com a água caindo lá das caixas d'água, porque a DAI liberou a água, só que a gente não sabia como é que estavam as caixas d'água, a gente precisa lá a questão de boia. A você já foi no dia seguinte, estava caindo água lá para dentro do prédio. Aí a Isabela foi lá ajudar e elas resolveram isso. Olha isso, a cabeça dos anjos. Eu não estou aqui, ela teve que resolver uma coisa que normalmente seria eu junto com ela lá, mas a boa nesse aspecto eu tenho só que agradecer. Ela é muito descolada, ela é muito, mas estava lá, sabe, tal, e liga, e vai atrás disso, e vai atrás daquilo, e manda dar e fechar a água, que aí nós descobrimos que o problema era o registro da DAI que estava quebrado, e aí já trocaram, já está tudo certo. Aí, olha isso, mesmo jeito que ela regalou os olhos, eu acho que ela regalou os olhos quando eu mandei a mensagem para ela, porque eu estou lá em Porto Seguro, vivendo lá. Daqui a pouco eu falo, acabei de entrar no propósito aqui de R$5.000 de oferta, tá? Aí perguntou o que eu achei. Aí eu olhei, né? Ela não estava lá, eu tive que decidir sozinho, né? A gente sempre decide nossas ofertas em comunhão. Você pode ver que quando aqui eu orei sozinho para ela dar com o Benjamim, mas a gente ora junto, a gente tem essa aliança. E aí
aí eu só mandei uma mensagem, falei, acabei de entregar uma oferta de 5 mil reais aqui. Ela, o quê? Eu imagino assim, ela escreveu assim, o sangue de Jesus tem poder. Mas eu sei que a reação dela não foi a oferta, foi porque ela estava com a cabeça. Você imagina você está com a cabeça lá, como é que eu vou resolver? Ai, precisa dinheiro para comprar isso, precisa mandar arrumar isso. Aí eu falo, acabei de ouvir. Ela, sangue de Jesus tem poder. Mas amém, querido, você quer viver o que você não vive, você tem que fazer o que você não faz. Não adianta. Se eu entregar sempre a mesma oferta aqui, eu vou colher sempre o mesmo resultado. E Deus falou, não, vai além. Eu não sei nem como que eu vou terminar de entregar essa oferta, mas nós já fizemos isso, Deus já foi. E eu fiz pela igreja, né? Então, também não fiz assim, pedindo um carro, pedindo a casa própria, eu quero comprar essa casa. Não fiz por nada disso. Pode fazer também, não tem problema. Mas eu fiz pela igreja, eu falei, Senhor, abre os caminhos para que vidas sejam salvas, para que a gente tenha aquele lugar como adoração ao Senhor. Eu falei assim, vamos plantar uma semente de fé. Então Deus vai me dar o recurso e ainda vou testemunhar os resultados disso junto com vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, que privilégio é podermos semear na tua casa. Podemos entregar os bens que o Senhor mesmo tem nos confiado. A tua palavra em Provérbios 3 diz, honra o Senhor com os teus bens e as primícias da sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Eu quero declarar agora, sobre a vida dos teus filhos aqui, celeiros cheios, lagares transbordantes, oportunidades de prosperarem e serem uma bênção nessa geração, onde eles possam, Pai, ajudar muitos, onde eles possam semear muitos, onde eles possam também usufruir daquilo que o Senhor dá aos teus filhos, para que comam o melhor dessa terra. Pai, que cada lar aqui seja abençoado, que não falte o pão de cada dia, mas que eles vivam na terra que mana leite e mel. Abre portas de trabalho, clientes, oportunidades, negócios, projetos. Traz segundo a fidelidade do teu povo, Pai, a tua fidelidade, e segundo a generosidade dos teus filhos nessas sementes, a tua generosidade. E nunca, Pai, poderemos competir contigo. O Senhor sempre ganha, o Senhor sempre é mais generoso, o Senhor sempre é mais abundante. Em nome de Jesus, levante suas mãos ao Senhor. Disse o Senhor a Moisés: falarão aos seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e direis: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, assim porão o meu nome sobre os filhos de El-Shaddai, e eu os abençoarei em nome de Jesus. Uma semana abençoada. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.